Olá pessoal, vamos ver aí alguns comentários de vocês. O Antônio coloca assim: tenho aportado em percentuais de 0,15 do IPCA 26 mensalmente. É uma estratégia adequada para a média alta? Olha, se eu entendi bem o que você está fazendo, é o seguinte: você investe todo mês e se a taxa sobe 0,15, você investe mais, é isso? E vai subindo mais em passos do tamanho 0,15 na taxa. Se for isso, sim, certo? Você investe um pouco mais quando a taxa aumenta mais, sim, sim. Uh, Agora, não sei se não for isso, aí eu não entendi, tá? Eu não entendi o que você está fazendo. Mas, a princípio, essa estratégia também existe. A pessoa tem, vamos supor, R$ 1.000, né? E ela divide em blocos de 200, 5 blocos de 200. E aí a taxa é zero, a taxa, vamos dizer, era 2%. Aí ela foi para 2,15, ela comprou um bloquinho, foi para 2,30, comprou outro, foi para 2,45, comprou outro, e assim por diante. O problema é que você vai ter quantias depois de dinheiro para investir que vão estar esperando a taxa chegar a 2,6, 2,7, 2,8. Isso poderá não acontecer. Esse é o único problema dessa estratégia. Se é isso mesmo que você está fazendo, eu não entendi muito bem, tá? E aqui tem uma outra duvidazinha que é sobre fundo de investimento que pessoalmente eu não gosto, tá? Não é fundo imobiliário, é fundo de investimento, tá? Porque eu vejo assim que o fundo de investimento ele não agrega nada a mais do que a pessoa investir diretamente no ativo. Mas o Vinícius pergunta aqui, ó, o que eu acho do Trend DI, FIRF, da corretora Rico para a reserva de emergência? Olha, eu não gosto, tá? Eu prefiro ter a minha reserva de emergência no ativo real, o próprio Tesouro Selic. E outra coisa aqui, ó, os riscos até onde vocês são os mesmos do Tesouro Selic? Não, nunca é o mesmo risco, porque o Tesouro Selic é o ativo de verdade. O fundo, o fundo é um condomínio de investidores que vai ter um administrador que é ele que vai decidir como vai fazer a alocação. Então, só por aí você já vê que o risco é do administrador tomar uma decisão equivocada ou errar mesmo, sem ter intenção de errar. Ele pode errar porque ele errou. E aí é um risco sim que existe. Então não é o mesmo risco do Tesouro Selic. Agora, se esse fundo for um fundo de Tesouro Selic e você gostaria de diversificar sua reserva de emergência, e tem muitas pessoas que fazem isso, aí ele pode ser uma opção. Mas eu vejo assim, como a maior utilidade desses fundos é para reserva de oportunidade. Por quê? Porque todos os fundos de renda fixa têm come-cotas. E o come-cotas acaba destruindo a tua rentabilidade a longo prazo. E no Tesouro Direto, como vocês sabem, a gente só paga o imposto de renda no fim. Tá? Se não for papel pagador de cupom semestral, claro, né, no cupom semestral você paga o que você recebe do cupom, mas Tesouro Selic, Tesouro IPCA principal, pré-fixado sem juros semestrais, todos eles o imposto de renda é só no fim. Então não tem por que trocar Tesouro Direto por fundo, que você vai estar pagando taxa semestral, vai estar pagando, digo, imposto de renda antecipado, tem que olhar a taxa desse fundo, que eu não sei qual é, e ainda quem vai tomar as decisões do investimento é o gestor, não é você. Então, meu perfil, eu não gosto, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos comentar os comentários, olha aí a redundância, desse vídeo aqui, 5 princípios para investir bem no Tesouro Direto, um videozinho bem resumido, mas com insights assim que eu levei anos para aprender e que, olha, tem lições aqui muito, muito importantes para investir bem, tá? Então vamos lá para os comentários desse vídeo. Muito bem, aqui estamos. O Marcelo vem com uma pergunta assim que é fruto das desinformações da internet, né? Um analista disse que investir no Tesouro Direto com inflação alta é ruim porque o governo entende que é lucro no Tesouro Direto inflação. Tipo assim, que coisa mais sem sentido é essa?
Se fosse assim, o governo deixava a inflação alta sempre, né? Coisa mais sem pé nem cabeça que te falaram. E dessa forma o investidor acaba pagando mais imposto e o retorno no investimento fica ruim. A questão é a seguinte: se a inflação voltar a subir e ficar alta, né, todo investimento tem imposto de renda. A LCI e LCA que não tem, debênture incentivada que não tem, é outro perfil de risco, é outra coisa, certo? É banana versus maçã versus laranja. Bom, nas debêntures incentivadas que não tem imposto de renda, o principal problema é que o risco é altíssimo, 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 altíssimo. Inclusive teve debênture incentivada que não pagou, que quebrou e não pagou, né? Que o projeto não deu certo e tem um exemplo recente agora que eu não me lembro o nome. E na questão de LCI e LCA, como os bancos emissores desses papéis já sabem que não pagam imposto de renda, eles também reduzem proporcionalmente a rentabilidade. Então ela fica ali módicos centavos acima do CDI, tá? Então, assim, vamos deixar de ilusão, né? Vamos deixar de ilusão, porque o que essas pessoas falam que o Tesouro IPCA tem problema quando a inflação é alta? Eles não falam que todos os outros investimentos que vão mais ou menos chegar ali no nível do IPCA, que eles também têm imposto de renda e que o efeito é igual para todo mundo. Inclusive, o negócio com imóveis. Porque quando a pessoa compra e vende um imóvel, quando ela vende o imóvel, ela tem que pagar um imposto de renda em cima da diferença de preço de compra e venda. Mesmo que essa diferença de preço seja menor do que a inflação. Para deixar um exemplo assim, ó, nos últimos 10 anos, a inflação no Brasil foi em torno de 60%, um pouquinho mais, certo? 60%. Vamos dizer que você tinha um imóvel 10 anos atrás, pagou 100 mil e vai vendê-lo agora por 130 mil. Opa, é menos que a inflação, não é? É menos. A inflação foi 60%. O imóvel deveria ser vendido a 160 mil. Mas você, por questão de mercado ou por questão de pressa, vai vendê-lo a 130 mil. Você vai ter que pagar o imposto de renda dos 30 mil reais de diferença entre o preço de venda e o preço de compra. Então, assim, ó, a inflação alta, em suma, é ruim para tudo. É ruim para tudo, tá? Então, essa frase aqui, ó, é misleading, tá? O governo entende que é lucro no Tesouro Direto à inflação. Não, isso aí é bobagem, é mentira que estão te contando. O governo não vai querer ir atrás da inflação, porque senão seria muito fácil. A gente deixava a inflação em 10%, como foi em 2015, e a Selic em 14%, e vamos tocar a vida, certo? Então, informação misleading aqui, tá? E essa questão do imposto de renda, se você vai ter um investimento que realmente é sério e que vai te pagar, aí vai te repor o IPCA, ele vai pagar imposto de renda como o Tesouro IPCA paga, certo? E na questão de um cenário com inflação alta, realmente, para proteção, o Tesouro IPCA é o melhor papel, não tem outro. Até porque a gente vai conseguir postergar esse imposto de renda, né? Coisa que não se consegue nos fundos, por exemplo, como o outro rapaz ali acabou de perguntar. Moura pergunta: a reserva de oportunidade pode ser Selic e teria um outro, porque se aparecer uma oportunidade no IPCA, não consigo comprar, porque a Selic deposita em D mais 1. Aí eu sou obrigado a dizer para vocês, aí um fundo DI, que renda pelo menos 100% do DI, ou um fundo de tesouro Selic, certo? Mas aí é o seguinte, isso é reserva de oportunidade, não é reserva de emergência, certo? Aí essa reserva de oportunidade pode ficar toda num fundo desses. Por quê? Porque provavelmente você vai acabar realocando o investimento em menos de 6 meses, né? Então não vai ter o problema do come cotas, ou o problema do come cotas não vai ser tão intenso, né? Do que deixar um investimento assim por 5, 10 anos, aí o come cotas acaba destruindo a tua rentabilidade versus Tesouro Selic. Então, mas como é de oportunidade, a oportunidade é ali, é para jogo rápido. Então, ok. Aqui o Petrônio coloca: estou esperando uma boa oportunidade, pois vem as eleições e picuinhas políticas e atritos com o ministro da Economia. Creio que até as eleições irão surgir ótimas taxas. Minha reserva de emergência de oportunidade está em CDB de liquidez diária, pois o resgate é imediato. Ok, aí ó, outra opção, CDB de liquidez diária. Com a chegada das eleições, o mercado financeiro tende a criar
situações para investir e ganhar dinheiro e tal, etc. E aí o Rogério, nosso membro aqui, né, pontua que são eleições municipais, então eu acredito que não irão influenciar tanto quanto as presidenciais. Eu também penso exatamente isso. Como a eleição municipal ela não envolve o orçamento federal, né, não é o que está em disputa, digamos assim. Deixa eu dar aqui que eu não dei aqui. Eu acho que não vai ser tão influenciador assim. A não ser que haja, assim, uma, uma mudança, assim, por exemplo, o presidente do partido A, e aí todos os municípios elegem prefeitos do partido B. Aí fica um claro desconforto com relação, por exemplo, ao partido presidente. Se for assim, aí pode haver estresse, né? Mas isso não vai acontecer. Até porque o Brasil é bem diversificado, digamos assim, em termos de partidos, né? Muito bem. A Rita pergunta pra gente: com o fluxo de caixa a entrar, você compra os ativos em qualquer preço ou faz uma manutenção e espera uma oportunidade? Não, Rita, como eu gosto de acompanhar o mercado, eu tô sempre olhando ali o movimento das taxas, né? Eu tento comprar nas melhores taxas, tento sempre comprar para manter médias que eu julgo boas, né? Mas o que vai provar mesmo se a taxa é boa ou não é o tempo, né? Então eu procuro fazer isso, mas já comprei com taxa baixa e tal, e estão lá mantidos em carteira e estou feliz assim. A Elisete diz que colocou um pouco no 45, que acredito que foi um erro devido ao meu prazo. Agora eu dou uma chance de usar a marcação mercado. Aí, Elisete, você vai ter que esperar essa taxa, no mínimo, ficar igual à taxa que você aportou. O ideal é que ela fique um pouquinho menor para você sair com um lucrinho a mais, tá? O Wanderson pergunta para nós se eu acho que o IPCA 35 tá bom para comprar hoje. Olha, tá bem acima de 3,5, eu acho que tá bom, tá? E a janela desse título está fechando, talvez comece a fechar. Vamos ver as próximas semanas, né? Esse título é o que me agrada mais devido à minha idade de 52 anos. Eu gostaria de saber seu sentimento. Não, meu sentimento é que tá ok, Wanderson. Dá para comprar esse papel sim. Ele tá acima. A gente teve aí, depois da pandemia, ele atingiu, tá? Assim, considerando ali a pandemia começou, os títulos sofreram bastante mesmo, começaram a sofrer no dia 12 de março, tá? Pegando essa data para frente, a taxa mínima do IPCA 35 foi 3,39. 3,39. Então, comprando acima dessa taxa e pensando no longo prazo, com certeza tá bom, porque assim a pandemia não vai durar para sempre, né? Ela tá judiando muito de nós brasileiros, mas ela não vai durar para sempre. Então, quando isso tudo acabar, provavelmente, bom, a gente vai ter outros problemas para resolver, mas a tendência das taxas é que se o governo federal e o Ministério da Economia tomarem medidas responsáveis e preservarem a questão fiscal, isso aí vai baixar, vai até baixar do 3,39, certo? Então eu acho que está ok sim para comprar para longo prazo agora com taxas de 3,7, né? Vamos ver aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês a taxa mesmo. Vamos subir aqui. Quanto que tá? Títulos, preços e taxas. Ali, 3,69. Tá? Eu acho que essa taxa para longo prazo é muito boa sim, tá? Lembrando que isso aqui é o fechamento da última sexta-feira. Vamos ajeitar aqui a centralização do negócio. Acho que faltam poucos comentários para a gente terminar aqui. Ó, o André coloca: reserva de oportunidade. Se deixar o dinheiro na Selic esperando uma oportunidade, quando ela surge até resgatar D mais um, ela pode ter passado. Qual a melhor forma de proceder? Aí, assim, é como a gente já falou nos outros comentários. Tem basicamente 3, 4 opções. Seria o CDB com liquidez diária, pagando 100% do CDI, fundo DI, rendendo 100% do CDI, 2, fundo de tesouro Selic, de preferência sem taxa de administração, e a quarta,
como a gente está falando de reserva de oportunidade, tá, gente? Não me atirem pedras, tá? A quarta pode ser cadeia de poupança, porque se você pensar assim em termos de poucos meses, 1, 2, 3, 4 meses, a diferença vai ser mínima, vai ser de 0,0 alguma coisa de taxa, então não tem maiores problemas. O importante é que seja algo resgatável no D0, né? D0, D mais zero, tá? A CE coloca que é uma pena mesmo, eu também acho. É que o problema, na verdade, pessoal, não é o resgate CD mais um. O problema é a cobrança. Quando você compra o título e ele é cobrado no D mais zero. Esse é o grande problema. Como é que era antes, gente? Isso aí eu acho que mudou quando trocou a presidência da República da Dilma para o Temer. Trocou a Secretaria do Tesouro e eles fizeram isso aí. Porque antes a cobrança, você comprava um título hoje e o débito na corretora, enfim, era D mais um, certo? Era D mais um. E aí dava. Dava por quê? Porque você resgatava o Tesouro Selic entrava na conta na tarde seguinte e o débito da compra do novo título se dava no final da tarde do dia seguinte. Aí dava certo. Certo? Realmente seria muito bacana se o Tesouro voltasse a ter essa dinâmica que foi abandonada, o que é uma pena, né? Porque nos obriga aí a deixar uma reserva de oportunidade em outros ativos. Aqui o pessoal usando a maioria dos CDBs de liquidez diária. Então, pessoal, é isso aí. Já chegamos aí a 17 minutos. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.